Olá, bem-vindos ao programa Onde Deus Chora, um programa no qual falamos sobre a situação da igreja sofredora ao redor do mundo. Desde o início dos anos 80, o Paquistão estabeleceu várias leis que mudaram o caráter originariamente pluralístico da sociedade, que havia sido estabelecido pelos fundadores daquela nação. Uma das mais controversas leis e que é frequentemente mal utilizada é a lei da blasfêmia. Ela se tornou uma séria ameaça contra as minorias. Em 2011, o mundo ficou chocado ao receber a notícia do assassinato do Sr. Shahbaz Bhatti, que estava lutando contra os abusos cometidos em nome desta lei. Para sabermos mais sobre a vida e obra de Shahbaz Bhatti, tenho o prazer de receber entre nós o Dr. Paul Bhatti, ex-ministro federal da Harmonia Nacional e das questões referentes às minorias daquele país. Paul, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Paul, gostaríamos de iniciar nossa conversa compartilhando com você um pequeno vídeo documentário sobre o legado deixado pelo seu irmão e a situação da aplicação da lei contra a blasfêmia no seu país, o Paquistão. There's been worldwide condemnation of the murder of Shahbaz Bhatti, the only Christian minister in the government of Pakistan. Mr. Bhatti is the second senior politician there to be killed for speaking out against the country's controversial blasphemy laws. The gunman struck as the minister's नहीं हो सके हैं इस बात की अब हम शहबाज भट्टी के Nascido em 1968, na aldeia cristã Punjab de Kushpur, Shahbaz Bhatti foi o primeiro ministro cristão de um governo paquistanês. Cresceu numa família católica abastada e letrada. O pai era professor. Numa entrevista para publicação, Cristãos no Paquistão, uma esperança em julgamento, que se tornou no seu testamento espiritual, Shahbaz Bhatti se refere a uma das experiências decisivas da sua vida, dizendo: Eu me lembro, foi numa sexta-feira santa, quando tinha apenas 13 anos. Ouvi um sermão sobre como Jesus se sacrificou, nos deu a redenção e a salvação do mundo. Foi nesse momento que pensei em refletir sobre o amor de Jesus por nós, o que me levou a sacrificar a vida ao serviço dos cristãos. Estudamos numa escola cristã, vivemos numa aldeia cristã e não tivemos qualquer problema, mas na escola do governo, onde a maioria dos alunos era diferente, ele ficou surpreendido, deparando-se com diferentes tipos de pessoas que expressavam as suas reservas quando diziam que não tinham permissão para comer do mesmo prato de um aluno cristão. Foi muito, muito estranho. Eu o conheci na faculdade. Foi espancado pela Islami Jamiat Talabah, uma organização de estudantes de um grupo radical islâmico. Foi quando eles eram dominantes em todas as universidades e colégios no Paquistão. Ele foi espancado porque pertencia a um grupo minoritário, a uma comunidade cristã. Foi nessa época que decidiu elevar a voz, porque era paquistanês e pertencia a esta sociedade. No final de 2008, Shahbaz Bhatti, que nesta época tinha insistentemente se recusado a aceitar qualquer cargo público, cedeu aos pedidos do bispo Anthony Lobo para aceitar a nomeação de ministro das minorias religiosas no governo liderado pelo Partido do Povo do Paquistão. Assim se tornou o primeiro cristão a ocupar um cargo público no governo federal do Paquistão. Num curto período, conseguiu introduzir uma lei que garantia às minorias uma cota de 5% de cargos públicos, incluindo no parlamento.
Também inaugurou um Dia Nacional das Minorias, 11 de agosto, o aniversário do famoso discurso de Mohammed Ali Jinnah. As acusações abertas de má utilização das leis da blasfêmia fizeram com que Shahbaz recebesse um número crescente de ameaças de morte. I'm leading this campaign against the Sharia laws for the abolishment of blasphemy law and speaking for the oppressed and marginalized, persecuted Christian and other minority. These Taliban threaten me, but I want to share that I believe in Jesus Christ, who has given his own life for us. I know what is the meaning of cross, and I am following of the cross. Dois anos antes da sua morte, Bhatti escreveu: Não pretendo popularidade, não pretendo cargo algum, quero apenas um lugar aos pés de Jesus. Desejo que a minha vida, o meu caráter, as minhas ações falem por mim e que demonstrem que sigo Jesus Cristo. Devido a esse desejo, me considerarei ainda mais afortunado se, neste esforço e nesta luta para ajudar os cristãos perseguidos e vitimados do Paquistão, Jesus Cristo aceitar o sacrifício da minha vida. Desejo viver por Cristo e pretendo morrer por Ele. क्षमा भी है परवाना भी। Bem-vindos de novo ao nosso programa. Hoje estamos conversando com o Dr. Paul Bhatti, ex-ministro das minorias do Paquistão e irmão de Shahbaz Bhatti. Paul, fiquei muito impressionado com este pequeno vídeo sobre seu irmão. São apenas alguns minutos, mas ele nos dá uma ideia da importância transcendental do trabalho e dos esforços dele em seu país. Meu irmão Shahbaz dedicou 28 anos de sua vida para conseguir que houvesse uma coexistência pacífica entre os diversos povos com religiões diferentes do meu país. E isso, sobretudo, entre cristãos e muçulmanos. Ele exerceu seus melhores esforços para promover a liberdade de religião e especialmente para fazer com que as minorias religiosas e, sobretudo, os cristãos, que são completamente marginalizados, pudessem participar de toda a vida do país. E esse deve ter sido um dos pilares, uma das bases no momento da criação do Estado paquistanês. Exatamente. Shahbaz teve dois pilares em sua luta política. De um lado, a sua própria fé de seguir a Jesus Cristo, e de outro, os princípios ideológicos do Jinnah. Ele sonhava com um Paquistão onde todos pudessem viver num ambiente de liberdade, amando uns aos outros em harmonia, respeitando os direitos humanos e as religiões dos demais. Mas, infelizmente, durante a sua vida, ele teve de enfrentar muitos problemas por parte dos que queriam impor aos paquistaneses uma visão radical, isto é, impor uma ideologia muçulmana extremista no Paquistão. Eles passaram a considerar meu irmão como uma ameaça. No início, eles não o achavam importante. Ele ainda era muito jovem e não tinha o apoio de muitas pessoas. Mas quando ele tinha apenas 20 anos, começou a contatar o chefe do Estado e as lideranças políticas importantes. Eu acho que ele tinha algumas capacidades extraordinárias, um poder para convencer as pessoas. Acho que ele tinha um poder especial. Penso que ele estava sendo guiado, na verdade, por Deus. Eu realmente acho. Porque com apenas 20 anos de idade, ser recebido pelo chefe de Estado e pelos principais políticos do país para discutir ideias é surpreendente. Agora, Paul, como foi possível que grupos tão extremistas pudessem ganhar tanto poder e tanta influência? Você mencionou há pouco que muitos muçulmanos apoiaram os esforços do seu irmão Shahbaz.
Isto significa que eles se identificaram com essa causa. Mas, por outro lado, vemos essas minorias extremistas ganharem cada vez mais poder. Por que isso está acontecendo? Eu acho que precisamos voltar um pouco na história para entender. Originalmente, o Paquistão não era como hoje. Não tinha os problemas que temos de enfrentar atualmente. O Paquistão era um país tolerante. O Paquistão era fortemente influenciado por ideias cristãs. O que quero dizer é que as melhores instituições do país, as melhores escolas, hospitais e faculdades eram todas cristãs. Até hoje, a maioria de nossa elite e liderança estudou em escolas cristãs. Cristãos e muçulmanos viviam em harmonia no Paquistão, lado a lado. Mas ao longo da história recente tivemos lutas contra o Afeganistão. Tivemos 2 guerras com a Índia, tivemos uma ditadura militar e, mais recentemente, a guerra contra o terrorismo. Então, muita gente, vários deles agentes pagos por estrangeiros, lutaram para acabar com a guerra antiterrorista e para acabar com as interferências da Índia. Começaram então a preparar e armar grupos radicais muçulmanos em nome da religião. Este era o único meio para motivar as pessoas a lutar e morrer para a causa. Foi esta gente que abriu o caminho para a radicalização muçulmana e financiou muitas campanhas neste sentido. Mas quando estes problemas foram resolvidos, numerosos grupos destes extremistas já estavam formados e recebiam muito dinheiro. Eles então mudaram o rumo do que faziam, e uma certa liderança do país passou a utilizá-los. Estes grupos estenderam a sua ação sobre todo o Paquistão. Eles agora querem ter seus próprios monopólios para gerar dinheiro e, com isto, ter mais meios para impor a sua filosofia extremista. Então, os que comandam esta gente perseguem não só os cristãos, mas também os muçulmanos que discordam deles. Mas o problema é que eles acusam os cristãos. Os jovens estão sendo educados num espírito anticristão. Por exemplo, para eles, os cristãos são os inimigos. Mas você acha que esta polarização teria se dado por eles associarem as potências ocidentais às invasões ocidentais na região, como o cristianismo? Eles não achariam que os dois seriam sinônimos? Com certeza é isso. Esta é a filosofia por trás disto. Eles acham que os dois são exatamente a mesma coisa. Eles acham que nós, cristãos, somos agentes ou espiões das potências ocidentais e que temos conexões com elas e somos financiados por elas. Por isso, eles nos consideram inimigos. O seu irmão trabalhou muito contra a lei da blasfêmia. As estatísticas que eu tenho aqui são impressionantes, Paul. De uma acusação formal por blasfêmia em 2011 para mais de 100 casos em 2014. Essas acusações de blasfêmia são muito variadas. Vão desde uma criança que falou errado o nome de Alá, de Maomé ou do Alcorão, até por jogar no lixo algum papel ou impresso que contém alguma coisa sobre o profeta Maomé. Mas por que o número de acusações está crescendo tanto? Na verdade, até 1987, houve em todo o país só um caso de acusação de blasfêmia. Mas após 1987, houveram algumas mudanças ampliando a lei da blasfêmia, na época da ditadura militar de Zia al-Huraq. E depois que ele fez essas mudanças, algumas pessoas começaram a se aproveitar e os casos de blasfêmia começaram a aumentar. E mais tarde, como você mencionou, o grande crescimento foi acompanhado pelo aumento, na mesma proporção, do número de grupos radicais islâmicos. E a radicalização ideológica também aumentou. O sentimento anticristão também cresceu. Então, foi a soma de todos esses fatores. Paul, agora eu tenho uma pergunta pessoal. Você perdoou os assassinos do seu irmão?
Você sabe, quando meu irmão foi assassinado, eu fiquei realmente com muita raiva. Eu fiquei com raiva do Paquistão. Não queria mais viver no Paquistão. Minha maior preocupação era proteger minha mãe. E eu queria reunir todos os membros da minha família e ir embora, dizendo adeus para sempre ao Paquistão. Mas logo depois, no enterro do meu irmão e nos dias seguintes, assisti a cenas e situações muito comoventes no Paquistão. Muitos e muitos, milhares de pessoas vieram ao enterro. Muitos desta multidão eram membros da comunidade muçulmana que o amavam. Depois, o presidente do Paquistão e membros do governo me pediram para continuar o trabalho dele. Eles todos queriam que eu continuasse a missão do meu irmão. Eu acho que naquele momento, alguma coisa começou a mudar em mim. E minha mãe ficou doente com a morte do meu irmão. É que ele foi morto apenas a alguns metros de nossa casa. E quando ele foi morto, minha mãe ouviu os gritos e logo depois muitas sirenes da polícia. Ela não sabia o que havia acontecido e foi para a janela e viu o carro do meu irmão parado no meio da rua e ele morrendo dentro. Um dia, pouco depois, ela corajosamente me disse: Paul, você sabe, eu já perdoei os assassinos do meu filho, seu irmão, porque eles não sabiam o que fizeram. Eles planejaram fazer isso, mas não sabiam das consequências do que estavam fazendo. Eu os já perdoei. Então eu também os perdoei. Isto me comoveu muito, mexeu muito comigo. Eu acho que Shabazz teria feito a mesma coisa, porque este é um princípio da fé cristã. No entanto, mais do que qualquer outra coisa, o que ele queria era ser um bom cristão. Ele queria ser conhecido como um seguidor de Jesus Cristo. E isso se pode comprovar em seus inúmeros testemunhos, discursos e escritos. Ele aceitou sacrificar a sua vida para proteger as minorias religiosas do Paquistão. Considerando tudo isso, você vê que eu não tinha escolha. Não, você definitivamente não tinha outra escolha. Paul, tenho uma última pergunta. O que vai acontecer agora, no caso do seu irmão, no caso do governador que defendeu a Asia Bibi, alguns advogados que estavam envolvidos na defesa de cristãos acusados falsamente de blasfêmia foram assassinados. Então, qual é a esperança? Qual é a alternativa para estas pessoas acusadas falsamente de blasfêmia? Eu, pessoalmente, acho que há esperança. Você vê esperança? Sim, eu vejo. Eu estou convencido de que o sacrifício de pessoas como o meu irmão e tantas outras não foi em vão. Jesus viu esse sacrifício. Então, estou certo que há esperança. Além disso, eu vejo que há muito espaço para se progredir dentro da comunidade muçulmana. Temos lá pessoas muçulmanas muito boas. Eles querem mudar o país, querem defender os cristãos, querem trabalhar conosco, querem viver junto. Mesmo os políticos que representam o povo, como, por exemplo, dirigentes do Partido do Povo, com quem me encontrei na semana passada, estão comprometidos neste sentido. Todas as vezes em que eu falo com o filho do presidente do Paquistão sobre o futuro do país, ele fala das ideias do meu irmão e o chama de herói da nação. E você sabia que eles quiseram homenagear meu irmão, concedendo a ele a mais alta condecoração do país? Então, você vê que há muita simpatia para conosco, não só por parte dos cristãos, mas também por parte dos muçulmanos e de gente que dirige o país. Por tudo isso, eu realmente acho que há esperança. Mas você conhece pessoalmente muçulmanos que querem acabar com estes abusos, com esta situação? Sim, tenho muitos amigos assim. Por exemplo, o caso de meu irmão está no tribunal e ele está sendo defendido por advogados muçulmanos. Eu organizei a defesa de vários cristãos acusados de blasfêmia, sendo que os advogados deles são muçulmanos. Tenho alguns amigos políticos que são membros do atual governo e que levantaram questões em defesa dos cristãos. Também conheço outros líderes importantes que estão em completa harmonia conosco. Por isso é que eu tenho esperança. Paul, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Foi um prazer para mim. E muito obrigado a vocês, senhoras e senhores, por estar conosco em mais este programa Onde Deus Chora. Se quiser saber mais sobre a situação da igreja sofredora no Paquistão, nós o encorajamos a nos contatar no endereço que aparece ao final do programa. Muito obrigado e que Deus os abençoe.
eles são perseguidos, torturados, assassinados. A esperança deles está em suas mãos. 6 de agosto, Dia Internacional de Oração pelos Cristãos no Oriente Médio. Uma iniciativa da Ajuda à Igreja que Sofre. Quero chamar a todos os homens e mulheres de buena voluntad de todo el mundo a que en cada ciudad, en cada diócesis se haga una obra de misericordia. Yo le encomiendo a Kirchen Not este trabajo, así que los invito a todos, junto a Kirchen Not, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra, pero que quede, una obra fija de misericordia, una estructura para tantas necesidades que hoy hay en el mundo. Les agradezco todo lo que hagan. Y no le tengan miedo a la misericordia. La misericordia es la caricia de Dios. Muito interessante essa entrevista com o Paul do Paquistão, um país tão sofredor e que deu tantos mártires à Igreja Católica mortos pelo ódio extremista muçulmano que sacode aquele país. Nós temos vários projetos lá de ajuda, mas temos também projetos, e muitos projetos, aqui no nosso Brasil, nas regiões mais carentes, mais necessitadas do nosso querido Brasil. Se você quiser fazer parte dessa obra da igreja, ajudando, você sendo também um missionário aí da sua casa, ajudando aqueles que estão na linha de frente para ajudar os católicos mais sofredores do mundo todo, ligue agora mesmo a ligação gratuita para o número 0800 77 099 27, ou então você pode ir na internet no site www.acn.org.br e você terá então todas as explicações de como fazer para entrar nessa família de almas que ajuda a igreja do mundo inteiro, a família da ACN. Desde já, o nosso muito obrigado e que Deus lhes pague. Eu conto com vocês aqui, nesse mesmo canal, neste mesmo horário, na semana que vem. Até lá, se Deus quiser.